Olá, meu nome é Rocélio Marcos Espíndola de Oliveira, sou advogado especializado em Direito Comercial e Direito Civil. Hoje nós vamos tratar de um assunto bem polêmico, apólices da dívida pública. As apólices da dívida pública são títulos convincentes e emitidos pelo Banco Central do Brasil. Títulos esses que fazem parte da dívida interna do país. Existem também os títulos da dívida externa do nosso Brasil. Essas apólices da dívida pública são títulos ao portador, ou seja, o subscritor se obriga a uma prestação a quem se apresenta como seu detentor, não existindo nenhuma cláusula que determine o contrário. São títulos que, da mesma forma que são da dívida pública, porque o Estado, valendo-se do crédito público, ele obteve o numerário necessário a seu intento. Para quê? Para que represente o débito consistente naquilo que foi lançado na dívida pública. Obviamente, essas apólices são consideradas apólices da dívida pública interna, ou seja, privada do Brasil, porque tem como credor um cidadão de seu próprio país, que é, ao mesmo tempo, devedor. Então, ele é credor daquele título porque o Brasil lançou aquele título e emitiu para com sua nação. É voluntário porque não é receita originária. O título não se trata de receita originária, ou seja, é um produto de rendimento dos próprios bens públicos. Pois, se de um lado todo o empréstimo compulsório é tributação, de outro lado o voluntário não é receita, o que constitui dívida flutuante, certo? De outro lado, é fundada, As apólices da dívida pública são fundadas porque é um empréstimo contraído a longos prazos, Muitas vezes indeterminado, por tempo indeterminado. Concomitantemente, se aplica isso também à sua prescrição. Sendo que a dívida flutuante do Estado angaria fundos para a satisfação das necessidades momentâneas do país. Então, essa dívida se divide em amortizável e perpétua, porque vai se amortizando aos poucos, ao longo do tempo, até o seu prazo de resgate. E perpétua porque ela não tem término para que seja cobrada, ou seja, a questão da prescrição é uma situação muito polêmica dentro do judiciário e nós não podemos determinar através de legislação específica a prescrição dessas apólices públicas. A dívida, daí o elemento tempo indeterminado, porque a diferença é flutuante, ou seja, tanto faz ela ser prescrita ou cobrada em 20 anos, como em 40 anos, como em 60 anos, porque esse tempo é flutuável, ou seja, é flexível em relação ao seu tempo. E é perpétua porque o empréstimo foi contraído por um período indefinido. Esse período não trata de prazos determinados. Então, até que se tenha esse título em mãos, ele continuará valendo tanto para efeito de cobrança como para efeito de pagamento do cidadão, Porque a dívida continua perpétua, por tempo indeterminado, certo? E se caracteriza por essa estabilidade, porque o governo, uma vez que emitiu, ele tem a obrigação de perpetuar até que se seja usado em favor do cidadão. Por essa razão, os investidores buscam receber do subscritor do título, no caso a União, ou os estados, ou o município, ou as próprias instituições que estão relacionadas ao Banco Central, como estão subordinadas e são fiscalizadas pelo Banco Central, que é as financeiras, as empresas de corretagem, as empresas de seguros, os bancos privados, os bancos públicos. Então, o resgate principal desse título é consubstanciado no valor nominal desse título.
né? Todo título tem um valor nominal que foi emitido pelo Estado. E os investidores buscam receber justamente do subscritor do título, no caso a União, o resgate principal acrescido dos juros pactuados nesses títulos, que são emitidos pelo governo. Então, esses títulos têm formação, por exemplo, em empresas públicas, em sociedades de economia mistas, como o Banco do Brasil, empresas públicas como a Eletrobras, a Petrobras, autarquias federais e Caixa Econômica Federal, e são utilizados hoje para pagamentos de débitos bancários e compensação tributária, conforme o artigo 170 permite tal compensação. Muito obrigado.